doença ela afeta 9 milhões de americanos, sendo que 7 milhões são mulheres e 2 milhões são homens. E aí a gente já vê que é uma doença mais comum em mulheres. Suspeita-se que 48 milhões de americanos tenham osteopenia, quer dizer, uma diminuição da massa óssea já ao começo para a osteoporose. O que significa que 53 milhões de pessoas, ou seja, 48 que têm osteopenia e 7 milhões que têm osteoporose, eles correm sérios riscos de ter uma fratura. Anualmente nos Estados Unidos ocorrem 2 milhões de fraturas osteoporóticas, sendo 27% de vértebras, 19% de punho, 14% de quadril e fêmur, 7% de pelve e 33% em outros ossos. A mortalidade de uma fratura de quadril e fêmur, ela chega a 20%. Outros 20% dos pacientes vão precisar de cuidados especiais e os demais 60% eles perdem a qualidade de vida que tinham antes. Mesmo se recuperando da fratura, eles perdem a qualidade de vida que tinham anteriormente. A osteoporose ela causa mais de 8,9 milhões de fraturas por ano em todo o mundo, resultando que a gente fala de uma fratura osteoporótica a cada 3 segundos. Podemos ver aqui, né, o osso normal, a osteopenia, onde tem uma perda dessa quantidade óssea, e a osteoporose é quando se perde tanto que os ossos ficam com uma porosidade aumentada. Eles ficam mais porosos e mais fracos e mais quebradiços. Calcula-se que a doença ela afeta 200 milhões de mulheres mundialmente, por todo o planeta. 1 em cada 3 mulheres com mais de 50 anos vão sofrer fraturas osteoporóticas, assim como 1 em cada 5 homens com mais de 50 anos. Então, a doença é mais comum em mulheres, 1 a cada 3 vão sofrer. Nos homens, 1 a cada 5 vai sofrer com a doença. No Brasil, de acordo com os dados do Ministério da Saúde, 10 milhões de brasileiros são afetados pela doença, que pode ser evitada com hábitos saudáveis, como exercício físico, boa ingestão de cálcio, exposição diária ao sol por pelo menos 15 minutos ao dia. Então, no Brasil, apesar dos dados não serem muito confiáveis, o Ministério da Saúde diz que 10 milhões de brasileiros, pelo menos, são afetados pela osteoporose. No geral, 61% das fraturas osteoporóticas elas ocorrem em mulheres. Em 2050, a incidência mundial de fratura de quadril em homens deve aumentar para 310 a 240%. 310% em homens e 240% em mulheres, comparados com as taxas de 1990. Então, prevê-se que em 2050, essa taxa de fraturas em homens vai aumentar 310% e nas mulheres 240%. Observem aqui a diferença de um osso normal. E aí ele começa a perder cálcio, perder estrutura, começa a ficar mais poroso ao ponto dele chegar nesse limite aqui, em que são formadas cavernas maiores e o osso fica mais frágil. Nas mulheres com mais de 45 anos, a osteoporose ela é responsável por mais internações do que outras doenças, incluindo diabetes, infarto e câncer de mama. A osteoporose ela pode ocasionar quadros muito graves, como uma fratura de fêmur. Fratura de fêmur que vai deixar o paciente acamado por até 8 semanas, 2 meses acamado para a recuperação do fêmur. Isso pode gerar complicações como uma perda da musculatura dos membros, 8 semanas em cima da cama. Nós já vimos que em 4 semanas a pessoa perde 50% da massa muscular. Então, pode gerar essas complicações de sarcopenia, né, perda da massa muscular dos membros e até uma pneumonia. A prevalência tem aumentado devido ao crescimento da população idosa e das mudanças no comportamento dos seres humanos, como, por exemplo, diminuição da ingestão de cálcio, sedentarismo, alcoolismo e o tabagismo. Podem ser itens que estão relacionados com o aumento da incidência da osteoporose.
A incidência de fraturas, nós podemos ver aqui uma fratura, fratura. A incidência de fraturas está relacionada à osteoporose, aumentou nas últimas 3 décadas. As fraturas de quadril e as fraturas de vértebra elas são mais frequentes e intensamente estudadas. A incidência de fratura de quadril varia conforme a população estudada. É maior em que população? Mulheres magras, de raça branca, de idade mais avançada, com história pessoal ou familiar de fratura de quadril e residentes em regiões urbanas, em cidades. Isso devido a uma diminuição da atividade física e às comodidades vinculadas ao urbanismo, ou seja, existe aí transporte público, as pessoas fazem menos atividade física, elas não precisam plantar sua alimentação, elas não precisam fazer nenhum tipo de atividade física pelas comodidades da vida na cidade. Então, nas regiões urbanas, a osteoporose é mais comum. Nos homens, a idade e o uso de corticoides são fatores de risco. Então, aí, cuidado com os corticoides. Tem gente que toma como se fosse dipirona, né? Corticoides, eles aumentam o risco para a osteoporose. O risco de fratura de quadril a partir de 50 anos ele é estimado em 17% para as mulheres e 6% para homens brancos na América do Norte. É uma doença metabólica, é a mais comum e a principal causa de fraturas por fragilidade esquelética, pelo que é mundialmente considerada um dos principais problemas de saúde pública, devido às suas repercussões individuais, vai causar uma alta mortalidade, morbidade, doenças, incapacidade funcional e problemas sociais, diminuição da força de trabalho, aumento do risco de institucionalização, do idoso parar numa ILPI, ônus econômico, gasto econômico para o tratamento dessas pessoas que desenvolvem a osteoporose. Aqui nós temos uma imagem do osso normal e do osso totalmente poroso. Acontece essas cavernas, a perda da massa óssea de tal forma que isso aqui se torna algo extremamente quebradiço. Mas o que é a osteoporose? Ela é caracterizada por uma diminuição global da massa óssea, com uma desorganização da microarquitetura trabecular. A arquitetura, a forma como o osso ele se forma, como as cavernas dos ossos se formam, e um aumento da susceptibilidade a fraturas. O processo de destruição e reconstrução dos ossos ele é natural, ele acontece simultaneamente em diferentes partes do esqueleto. Então, portanto, em um ponto o osso está sendo reabsorvido, no outro ponto o osso está sendo reconstruído. Isso é um processo normal, natural do ser humano. Tá? O osso ele é destruído e reconstruído várias vezes durante a vida. Por isso, o esqueleto está sempre mudando. Ele se renova e se fortalece no adulto jovem, mantendo a massa óssea estável. Quando existe um desequilíbrio nesse processo, ocorre-se a perda da massa óssea e, com o tempo, o osso perde tanta massa que se torna poroso, frágil e quebradiço. A fisiopatologia da osteoporose é um desequilíbrio entre a reabsorção, a destruição e a formação óssea. A reabsorção óssea ocorre em maior medida do que a formação óssea, então vai haver um saldo negativo. Perdeu-se osso e não foi substituído o osso que foi perdido. E ocorre com uma perda líquida de osso e um risco que acompanha o aumento de fraturas e resulta em deformidade e dor crônica. O desequilíbrio entre a formação óssea e a reabsorção ele pode ocorrer como resultado de uma ou da combinação dos seguintes fatores: aumento da reabsorção óssea dentro de uma unidade de remodelação, ou seja, retirada do cálcio, retirada da massa óssea, e diminuição da formação óssea. Retira-se mais e repõe-se menos osso nos pacientes que têm osteoporose. Quais são os fatores de risco para o desenvolvimento de osteoporose? Alguns deles são não modificáveis, ou seja, não podemos modificar.
a idade avançada, né? Acima de certa idade, esse é um risco. O gênero feminino, as mulheres eles têm mais chance. História na família de osteoporose, uma fratura anterior, etnia branca, pessoas da raça branca, menopausa, histerectomia, retirada do útero também, uso de alguns medicamentos, como anticonvulsivantes, hormônio tireoidiano, glicoesteroides, heparina, hipogonadismo primário ou secundário em homens e doenças de base, como artrite reumatoide, diabetes, leucemia e linfoma. São os fatores de risco que a gente não consegue modificar. E os fatores de risco que são modificáveis? Então, aqui a gente tem que trabalhar. Já que esses daqui a gente não pode modificar, temos que modificar esses aqui que são possíveis, passíveis de modificação, certo? O consumo de álcool, tabagismo, baixo índice de massa corporal, né, um sobrepeso, um peso baixo, né, pessoas que são extremamente magras, nutrição pobre, deficiência de vitamina D, distúrbios alimentares, sedentarismo, baixa ingestão de cálcio na dieta e quedas frequentes, eles são riscos modificáveis no desenvolvimento de osteoporose. E os sintomas? A osteoporose geralmente é uma doença que se desenvolve lentamente e ao longo de muitos anos. Os sintomas eles não são evidentes no início da doença e ela pode levar de meses a anos para começar a aparecer. Geralmente, quando os sintomas aparecem, eles são já num estado bem avançado da doença, que é uma dificuldade em permanecer com a coluna reta, em pé ou sentado, fraturas ósseas, desgaste das articulações e problemas de mobilidade, posição curvada para frente, é comum nos idosos, eles ficam mais curvados para frente. As fraturas de vértebra, que são uma causa comum de dor prolongada, dor crônica na osteoporose. E a prevenção? Não existe exatamente um tratamento que reponha toda a massa óssea perdida. A massa óssea perdida, ela não vai ser 100% reposta em nenhum momento. Não existe como você reverter 100% esse quadro. Então, a melhor forma de prevenir, de tratar, é a prevenção. É recomendado que se comece a prevenir bem antes dos 40 anos. E a principal forma é a alimentação. É preciso consumir alimentos que consigam fornecer quantidades ideais de cálcio para o organismo, além da vitamina D e outros elementos como magnésio e fósforo. Então, é uma alimentação que previne a osteoporose. Rica em leite e derivados, fontes de cálcio, proteína e fósforo, peixes gordurosos como o salmão, que contém cálcio, vitamina D, proteína, magnésio, fígado e óleo de fígado, que são excelentes fontes de vitamina D, verduras verdes, brócolis, couve, repolho, agrião, ricos em cálcio e magnésio, leguminosas, feijão, grão de bico, lentilha, contém proteínas, ferro e magnésio. Cogumelos, shiitake, shimeji, cogumelo Paris e etc. são boas fontes de vitamina D. Além da alimentação, a atividade física como corridas e caminhadas, elas geram forte impacto nos ossos e nas articulações. Quando a gente força as articulações com alguma atividade física, o corpo entende que há necessidade de aumentar a massa óssea para resistir àquele impacto. E aí ele aumenta a massa base da pessoa. Além disso, a prática de atividade física, ela otimiza a absorção de cálcio pelo organismo. Não fumar e não consumir bebida alcoólica em excesso. O cigarro prejudica a massa óssea de forma indireta e direta. As suas substâncias tóxicas, elas enfraquecem as células responsáveis pela formação dos ossos e modificam o metabolismo do hormônio estrogênio, que é o hormônio que tem função de proteger o tecido ósseo. É por isso que na menopausa os níveis de estrogênio caem muito, isso que faz com que a menopausa predisponha a aparecimento de osteoporose. E o álcool, que vai dificultar a absorção de cálcio pelo organismo e gerar uma diminuição da massa óssea. Detecção precoce para tratamento adequado.
As mulheres após 65 anos elas devem fazer o exame de densitometria e os homens a partir de 70 anos. Exposição ao sol sem protetor solar por 10 minutos ao dia para absorção de vitamina D. A melhor forma de absorver vitamina D é com exposição ao sol, sem excessos, porque também a gente não quer desencadear aí um câncer de pele, né? Mas a exposição ao sol por 10 minutos ao dia é essencial para a absorção de vitamina D pelo organismo. Evitar o consumo de café e bebidas alcoólicas e, no caso das mulheres pós-menopausa, terapia hormonal quando ela for recomendada. E o diagnóstico? Como é feito o diagnóstico da doença? O exame de referência para o diagnóstico é chamado de densitometria óssea. Ela vai medir a densidade da massa óssea. A medida da massa óssea ela permite determinar o risco que essa paciente vai vir a ter fraturas e auxilia a identificação da necessidade de um tratamento. Também possibilita avaliar as mudanças na massa óssea com o tempo. O diagnóstico da osteoporose é realizado por meio de uma avaliação dos antecedentes pessoais da paciente, do paciente, da avaliação da densidade da coluna lombar, do fêmur proximal, colo femoral e o fêmur total, e do antebraço, segundo critérios propostos pela OMS. A densitometria vai refletir a situação atual da paciente e é necessário que se faça comparações com os exames anteriores para ver se teve ganho ou se teve perda da massa óssea, identificando a evolução da doença ou o tratamento está sendo eficaz. O intervalo entre os exames é definido pelo médico e leva em conta alguns critérios, como sexo, idade, precisão da tecnologia empregada, se esse equipamento é melhor ou pior, entre outros aspectos. Em geral, o exame acontece com um intervalo mínimo de 1 a 2 anos, ou uma vez por ano ou uma vez a cada 2 anos. Aí nós vimos aqui atrás que existem os critérios da OMS. Quais são esses critérios da OMS? A OMS define a osteoporose como uma condição em que a densidade mineral óssea é igual ou inferior a 2,5 desvios padrão abaixo do pico de massa óssea encontrada no jovem adulto. E a osteopenia, ou baixa massa óssea, é uma condição em que a densidade mineral óssea se encontra de 1 a 2,5 desvios padrão abaixo do pico de massa óssea encontrada no jovem adulto. Então, a gente vai ver o pico de massa normal, se tiver 2,5 abaixo, é osteoporose. De 1 a 2,5 abaixo do normal, é osteopenia, isso aí. 2,5 abaixo, osteoporose. De 1 a 2,5 abaixo, osteopenia. Assim, o número de desvios padrão abaixo do normal é também conhecido como score T e deve ser usado para definir a doença. A osteoporose grave ou estabelecida, segundo a NOF, nós vamos ver na frente o que significa, se refere a uma condição em que a densidade mineral óssea encontra-se abaixo de 2,5 desvios padrão, acompanhado de pelo menos uma fratura por fragilidade óssea. Então, a osteoporose é 2,5 desvios abaixo e a osteoporose grave é quando já aconteceu uma fratura ocasionada pela fragilidade óssea. NOF, National Osteoporosis Foundation. A Sociedade Americana de Osteoporose, elas recomendam a realização da densitometria óssea para toda mulher com 65 anos ou mais e nas mulheres que tenham doenças que causam perda óssea. Então, mulher saudável acima de 65 anos e nas que tenham doença também é recomendado fazer esse exame. Nas mulheres na menopausa ou em transição com 50 anos ou mais que tiverem pelo menos algum desses problemas. Uma fratura após a menopausa ou após os 50 anos, exceto no crânio, face, tornozelo e dedos, magra ou IMC menor que 21, pais com história de fratura no quadril,
artrite reumatoide, fumantes e ingestão excessiva de álcool, mais de 3 doses por dia. Quais são as complicações na osteoporose? A complicação mais comum e mais grave são as fraturas, que levam a uma piora da qualidade de vida, mortalidade elevada e sequelas permanentes. Além disso, temos a dor crônica, a depressão, deformidades, perda da independência e aumento da mortalidade em decorrência da osteoporose. Como é feito o tratamento? Os tratamentos atuais, eles não revertem a perda óssea completamente. Então, não tem como você reverter a perda 100%. Como a osteoporose ela é frequentemente diagnosticada somente após a instalação da doença, considera-se que uma das melhores estratégias sejam as medidas preventivas que vão retardar ou evitar que se apareça a doença. Quando é necessário o tratamento medicamentoso, ele deve ser considerado em indivíduos com alto risco, 2 a 10% de risco de fraturas em 10 anos. Ele é feito com cálcio e vitamina D, reposição, bisfosfonados, é o risedronato, alendronato, o haloxifeno, medicações, e o parato-hormônio PTH. Sob uma perspectiva de custo-efetividade, então do custo e como vai funcionar, é mais sensato tratar pacientes com 65 anos ou mais que tenham diagnóstico de osteoporose e alto risco para fraturas. Em países com um nível socioeconômico mais baixo, como o Brasil, por exemplo, deve ser lembrada a associação de cálcio e vitamina D como uma alternativa eficaz, segura e de baixo custo para prevenir as fraturas não vertebrais. Então, fraturas de fêmur, fraturas de colo. Se o objetivo for diminuir as fraturas vertebrais, o tratamento é feito com haloxifeno, risedronato e alendronato. Se for reduzir o risco de fraturas vertebrais e não vertebrais, alendronato e risendronato são preferíveis, associados a uma suplementação de cálcio e vitamina D. Além disso, as medidas não medicamentosas elas devem ser priorizadas na prevenção da osteoporose e coadjuvante com outros tratamentos. Então, aquela que nós vimos anteriormente. Os fatores de prevenção, né? Exposição ao sol, evitar consumo de café, evitar álcool e etc. Então, galera, a osteoporose é um problema bem comum em idosos, né, que já sabemos um pouquinho mais do que acontece. Além disso, é importante a prevenção de quedas. Prevenção de quedas, nós já tivemos uma aula sobre isso, porque esses pacientes eles vão ser propensos a quedas, e no momento da queda eles podem acabar perdendo alguma estrutura óssea, causando uma fratura, e essa fratura vai causar uma imobilização por 8 semanas. Essa imobilização o paciente pode nunca mais levantar de novo, né? Ele pode perder massa muscular e nunca mais ele conseguir se recuperar. Então, acessem novamente lá a aula de quedas, para a gente lembrar como que nós prevenimos as quedas nos idosos, ok? Vamos acessar a plataforma dos materiais de apoio, os vídeos e realizar as atividades. Qualquer dúvida, estou à disposição. Nunca pare de sonhar, nunca pare de tentar e nunca pare de aprender. Estamos aqui nessa vida para isso, né? A gente vai poder aprender cada dia mais e mais. Um grande abraço e até a próxima aula.